Olá! Eu venho trazer para você aqui no Diário de Bordo, você já sabe que eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo, é claro. Eu resolvi fazer esse vídeo extra para trazer para você a história do panetone. Algo tão saboreado, tão consumido nessa época de Natal, que eu resolvi trazer para você esmiuçadinho mesmo os modos, as lendas que existem em torno do panetone. E você que de repente nunca se interessou, você que não sabe de toda essa mística que envolve esse alimento muito saboroso e muito consumido em vários países, também aqui no Brasil, eu vou trazer para você neste vídeo a história completa de como surgiu o panetone. História muito completa e você não vai perder esse vídeo, eu tenho certeza, de um alimento tão consumido, tão procurado nesta época. Então não sai daí, senta, porque aqui no Diário de Bordo, lá vem história para você. Então vamos aí, a história do panetone. Quando dezembro surge no calendário, as cidades começam a ser decoradas com luzes, bolas coloridas, laços, e as prateleiras dos supermercados ganham um produto para lá de especial, um produto para lá de tradicional, digamos assim, que é o nosso já conhecido, saboroso, procurado e esperado panetone. Uma pena, né? Uma pena que ele só seja feito nas proximidades do Natal, mas vale muito a pena esperar por essa iguaria todos os anos, e as prateleiras, as gôndolas dos supermercados ficam sempre cheias do nosso querido panetone, que é algo que eu creio seja consumido quase que no mundo todo. Esse pão doce típico natalino já é uma tradição na mesa dos brasileiros. Mas você sabe qual é a história do panetone e de onde ele surgiu? Pois bem, por isso eu estou gravando esse vídeo e vou trazer para você aqui, bem esmiuçado, como eu já disse, a história do panetone. Sabe quais as lendas e mitos mais famosos sobre esse pão doce? Você vai ficar sabendo aqui através desse vídeo. Se a sua resposta for negativa, não sai daí. Nesse texto, vamos responder a essas perguntas e abordaremos quais os principais tipos de panetone, o que difere o panetone do Stollen e quais são as marcas mais famosas do produto. Então você vai conferir tudo isso aqui no Diário de Bordo a partir de agora. Então vamos lá. Qual é a origem do panetone? O famoso pão doce com frutas cristalizadas e passas servido nas festas natalinas é mundialmente conhecido. Mas quem foi o responsável por sua receita? De onde ele surgiu? Como todo bom mistério, as lendas e mitos rondam a origem do panetone. Algumas histórias são mais conhecidas que outras, mas nenhuma foi comprovada. Quer saber quais são? Pois bem, eu vou apresentar aqui para você quais são essas histórias mais conhecidas acerca do nosso famoso, saboroso panetone. E eu quero começar
pela história que é a mais difundida, a mais conhecida. O equívoco do auxiliar de padeiro. O erro de Tony. Uma das lendas mais populares a respeito é a famosa história de Antônio, um auxiliar de cozinha que trabalhava lavando pratos para o cozinheiro de Ludovico el Moro, o Duque de Milão, que reinou de 1480 a 1499. Segundo a narrativa, tudo teria acontecido na cozinha de sua corte. O chefe dos Sforza havia queimado um dos bolos preparados para a ceia de Natal de Ludovico e seria o ponto alto do banquete. Olha bem, então o Antônio, apelidado de Tony, chamado de Tony lá pelos seus colegas de trabalho, sacrificou o fermento natural que tinha guardado para fazer o bolo para a sua própria ceia, a fim de que pudesse ajudar o chefe cozinheiro naquele inconveniente, incrementando com outros ingredientes. Olha aí como é que vai se desenrolando toda essa história. Então, misturando farinha, ovos, açúcar, passas, frutas cristalizadas, e ele obteve uma massa suave e doce, que hoje nós chamamos de panetone. O resultado ficou tão bom que Ludovico, o rei, decidiu nomeá-lo em homenagem ao seu criador. Por isso, etimologicamente, a palavra panetone seria uma junção de pan de Tony, ou o pão do Tony, o padeiro salvador da pátria. E até hoje, em Milão, o panetone continua a ser feito de maneira artesanal, usando a mesma receita de 500 anos atrás. E muito embora aparente simplicidade, o panetone é um doce muito complexo de ser feito. Não é tão simples assim quanto dizem ou quanto parece. Apesar de a história ser bem conhecida, não é a única explicação para a origem do panetone. Outros padeiros disputam a criação desse produto natalino consumido em todo o mundo. Por isso que eu disse para você que nós vamos esmiuçar a história do panetone aqui para você. Então, bora lá. A sugestão de Hugueto. Outra lenda, datada do final do século XIX, atribui a criação do panetone a Hugueto degli Atellani. Segundo o mito, Hugueto foi um italiano de ascendência nobre, criador de aves de rapina e apaixonado pela filha do padeiro local, a tal de Adalgisa. A história, com pitadas de Romeu e Julieta, conta que a família da moça se opunha àquele romance. No entanto, a padaria à beira da falência, Adalgisa foi obrigada a trabalhar todos os dias no estabelecimento do pai, o padeiro Tony. Mais uma explicação aí para você, e não acaba aí não. Hugueto, então, decidiu ajudá-lo. Foi assim que sugeriu adicionar manteiga à mistura. Contudo, o dinheiro era pouco e não havia como adquirir a manteiga. Hugueto, por sua vez, vendeu uma de suas aves e comprou o tal do ingrediente, a tal da manteiga. Como os clientes aprovaram a mudança da receita, Hugueto e Adalgisa adicionaram outros ingredientes como açúcar, passas e cascas de frutas cítricas.
a grande procura pelo produto tirou a padaria da iminente falência e fez com que o pai da moça aceitasse o casamento da filha com o tal de o Gueto. Essa é mais uma versão para o nosso amado Panetone. Mas não acaba aí não. Tem mais ainda. Vamos esmiuçando a história aí do Panetone. Temos também a receita de escape. Figura notável no Renascimento Bartolomeu Scapi foi um cozinheiro italiano que trabalhou no Vaticano em meados do século XVI, a serviço do Papa Pio IV. Ganhou reconhecimento ao inovar em suas receitas, presente no livro Opera dell'arte del cucinare, adicionando ingredientes trazidos da América, ou seja, ópera na arte de cozinhar. Mas onde entra a história do Panetone? Segundo o livro de Bartolomeu, os romanos foram os primeiros a acrescentar açúcar às massas de pães. Apesar de não ser a receita original do Panetone, a base da massa é a mesma. Seja qual for a origem, o Panetone se tornou tão reconhecido que hoje é produzido em larga escala, em diferentes formatos e sabores. Temos o chocotone, como eu já disse, temos um monte de variações. Mas não acaba aí ainda não. Temos também uma outra versão, a menção de Valacussa. Para entender essa história, temos de voltar ao passado, mais precisamente na Idade Média. Ao que consta, em meados do século XV, Giorgio Valacussa escreveu um manuscrito, no qual menciona que era um costume dos duques celebrarem a véspera de Natal com um pão melhor do que o pão habitual, melhor do que o pão que era servido diariamente. No documento, Valacussa, que supervisionava a casa Sforza, explica que esse costume era chamado de ritual do tronco. Como conta a tradição, na véspera do nascimento de Jesus, eram colocados 3 pães de trigo sobre um tronco e na lareira. Contudo, apenas 2 desses pães eram consumidos. O último era guardado para ser comido no dia seguinte, como sinal de continuidade do costume. Os pães de trigo em questão só podiam ser feitos por padarias milanesas, ainda que muitos outros países europeus mantinham a tradição dos pães de Natal. Porém, somente os italianos faziam a receita do que hoje conhecemos por Panetone. Mas quais são as provas documentadas das possíveis origens do Panetone? Quais são? Onde estariam? Quais são, enfim, as provas? Bem, os documentos que constam a possível origem do Panetone são os seguintes. Primeiro documento é o Dicionário Milanês Italiano, escrito em 1606. Esse dicionário traz a denominação do panetone como pão grande para comemorações de Natal. Segundo documento, Artigo de Pietro Verri. No documento, o iluminista denomina o panetone como doce natalino milanês.
também conhecido como panettone. Terceira prova, terceiro documento, dicionário milanês, escrito entre os anos de 1839 e 1856 por Francesco Cherubini, que descreve o panettone como um tipo de pão de trigo feito com manteiga, ovos, açúcar e passas. Nas regiões campestres, o panettone é feito com farinha de milho e pode conter pedaços de maçã e sementes de uva. Outra prova. Livro de receitas de Giovanni Felice Luraschi. Esse documento, que data de 1853, não só explica a preparação do panettone, como também é o primeiro manuscrito que menciona o processo de fermentação natural da levedura colocada na massa. Pois bem, você vê que existem vários documentos atribuindo a criação do panettone para determinadas e diferentes regiões e pessoas. Outros documentos também ao Trattato de Cucina, doceria, pasticceria moderna, Tratado de Cozinha e Pastelaria Moderna, de Giovanni Vialardi, Giocane Vialardi, o qual menciona cubos confeitados, cuja massa é semelhante à do panettone, e posteriormente, no século XIX, há um livro piemontês que menciona o panettone e sua origem antiga, além de detalhes sobre a sua difusão ao redor da Europa. Mas aí você ainda pode ter dúvidas e vamos aí esmiuçando a história do panettone. Quais são os segredos no preparo do panettone? Dizem que a alma do panettone está no fermento, que é natural e que apenas um especialista, um fermentista, consegue preparar. Na receita clássica, que inclusive é reconhecida oficialmente na Itália, usa-se uma boa farinha, ovos e manteiga fresca, açúcar, uvas passas, cascas de laranja e cedros cristalizados, além de um pouco de mel. Após preparados, os panettones ficam em uma sala de fermentação por 4 ou 5 horas. Nesta sala, o índice de umidade é de apenas 30%. No topo do panettone, então, é feito um corte em formato de cruz que serve para evitar que o pão se quebre. No entanto, os mais antigos acreditavam que a cruz era feita como uma bênção, uma forma de proteção. O panettone, depois de descansado na sala de fermentação, é levado ao forno, onde fica por 1 hora. Depois de assados, eles ficam de cabeça para baixo, presos por um suporte de aço, a fim de que não murchem. Ao todo, o tempo total de preparação do panettone chega, acredite, a 30 horas. Isto mesmo, 30 horas para se preparar um panettone. Segundo os milaneses, é impossível fazer um bom panettone em casa. Isso ocorre devido à preparação do fermento natural, além de que demoraria 3 dias para que o panettone ficasse pronto de maneira caseira, e a qualidade, ainda assim, não seria boa. Apesar de terem surgido sabores variados e inovações, com o passar do tempo, os italianos, povo bastante conservador,
jamais renunciam ao clássico panetone, cuja receita secular atravessa gerações. Mas quais são os principais tipos de panetone? Vamos lá, vamos continuando, não sai daí não, vamos continuando aqui a esmiuçar a história do panetone. Quais são os principais tipos de panetone? Ainda que a versão original seja de frutas cristalizadas e passas, a variedade de panetones que encontramos atualmente no mercado é gigantesca. Em meio a tanta diversidade do produto disponíveis nas prateleiras, você sabe identificar os principais tipos de panetone? Você aí que está assistindo esse vídeo, você sabe identificar os principais tipos de panetone? Bora lá! Essa questão é preciso a gente dividir em dois tópicos: formato e sabor. Os principais formatos de panetone. Bom, antes de chegar ao formato com o qual nós estamos acostumados, o panetone precisou de uma mudança na receita. É, isso mesmo. Quer saber qual? Panetone baixo original. Antes do século XX, o panetone era assado sem nenhum tipo de molde, em razão da baixa concentração de gordura na massa, o que deixava a mistura bastante consistente. Por esse motivo, o panetone podia ser assado como um pão, já que originalmente a massa era menos macia. E o panetone alto? Foi somente no início do século XX que Angelo Motta decidiu inovar. O chefe de pastelaria italiano adicionou mais gordura à massa e decidiu cobri-la com papel pardo, bem semelhante à embalagem dos panetones atuais, que é responsável por deixar o pão doce com o conhecido formato de cogumelo. Por isso, aquele papel que envolve o nosso tão amado e querido panetone. Então, continuando, panetone baixo moderno. Após a ideia de Angelo Motta, o formato baixo original do panetone, como o de um pão, foi substituído pela versão atual com formato de cogumelo. No entanto, em Milão, ainda é possível encontrar as duas versões do produto. Os principais sabores de panetone. Há muito tempo que o panetone saiu da tradicional receita de frutas cristalizadas e passas e ganhou uma gama de sabores, desde chocolate, doce de leite, até os ingredientes, digamos, menos comuns. Você sabe quais são os principais sabores de panetone? Pois bem, eu vou dizer para você aqui também, para você ficar um expert quando se falar de panetone. Então, bora lá! Chocolate, também conhecido como chocotone. Essa versão substitui as frutas cristalizadas por gotas de chocolate e tem de todo tipo: chocolate branco, chocolate amargo, chocolate ao leite, etc. Algumas marcas, inclusive, fazem as versões trufadas com chocolate extra. Além disso, ainda existem os sabores Nutella, alfajor, famoso doce argentino, e brigadeiro. Tem também doce de leite, para comer com os olhos. Esse sabor é tão famoso quanto o chocotone.
Com uma receita versátil, é possível substituir as passas por damascos e castanhas de caju ou nozes. O resultado fica imperdível para quem gosta de um bom doce de leite. Salgatone. Salgatone. E não é só de doce que vive o panetone. Sabores salgados já estão em alta, com ingredientes como linguiça, tomate seco, queijo e azeitona. A tradicional sobremesa natalina pode se tornar um delicioso petisco para a ceia também. A variedade de panetones é imensa. Pela versatilidade da receita, o panetone pode ter o sabor que você quiser. Basta que os ingredientes antigos sejam substituídos por outros menos comuns. Por isso, tem panetone para todo gosto, em sabores como goiabada, churros, torta de limão, mousse de maracujá, sorvete, pão de mel, entre outros. Mas quais são as diferenças entre Stollen, que eu falei aqui, lembra? E panetone? Bom, a primeira diferença é a nacionalidade. O Stollen é o primeiro alemão, é o primeiro primo alemão do italiano panetone. Isso mesmo. É o primeiro primo alemão do italiano panetone. Apesar de ser conhecida por sua produção de cerveja e salsicha, a Alemanha possui uma grande variedade de pães de tipos e sabores diversos e que são consumidos em toda a Europa. Um desses tipos é o Stollen, pão doce consumido nas celebrações natalinas. Também conhecido como Christstollen, que significa pão de Cristo. O consumo desse pão doce é um costume antigo na Alemanha. Sua origem data do século XIV, quando eram feitos nos mosteiros em consequência de celebrações festivas. A receita sofreu pequenas modificações, mas a tradição se mantém viva até os dias de hoje. Conta a história que o primeiro Stollen foi feito na corte real saxônica. Para a receita utilizavam farinha, água, óleo e levedura. A manteiga era proibida na época da Quaresma por conta da religião local, que era adventista. Dessa forma, o pão não ficava saboroso. Foi somente no final do século XV que o Papa Inocêncio VIII enviou uma carta ao príncipe Elector Ernest, permitindo o uso da manteiga. Em troca, o monarca ajudaria a financiar a construção da Catedral de Friburgo. Além de ser de outro país, o Stollen difere no sabor e no formato do panetone. Ao contrário do pão italiano, com sua forma de cogumelo e sabor azedo, o Stollen se assemelha a um rocambole, mais baixo e comprido, e sem o típico sabor dos pães italianos. Em sua receita, ele leva praticamente os mesmos ingredientes do panetone, sendo acrescidos apenas açúcar polvilhado e amêndoas. A diferença está na fermentação, que no caso do panetone é feita de forma natural. Pois bem aí, você vai ficar um expert em panetone, Stollen. Quais são as curiosidades do panetone? Bom, o pão repartido. Essa história, que narra um costume antigo, foi contada por Pietro Verri, segundo o filósofo iluminista no século IX. Durante as festividades cristãs, as famílias se reuniam ao redor de lareiras à espera de que o patriarca repartisse o panetone e distribuísse para os membros da família
como sinal de comunhão e partilha. A moeda escondida. Embora essa tradição tenha sido esquecida com o passar do tempo, ainda faz parte da cultura italiana. Conta-se que na véspera de Ano Novo, a criada da casa escondia uma moeda de ouro dentro do panetone. Depois que o pão era servido, aguardava-se ansiosamente pela descoberta do sortudo. Segundo a lenda, aquele que ficasse com a fatia do panetone que possuía a moeda teria muita sorte no ano que chegaria. Olha só cada história acerca do panetone. Tem também a tradição de São Brás, conhecido na Itália como San Biagio. Esse santo católico que viveu na Armênia entre os séculos 3 e 4 ficou famoso após ter retirado um espinho da garganta de uma criança com a ajuda da oração. Por isso, em Milão, faz parte da tradição guardar uma fatia do panetone servido no dia de Natal, para depois comê-lo no café da manhã do dia 3 de fevereiro, data em que é comemorado o dia de São Brás. Muitos acreditam que esse gesto ajuda a combater e até mesmo prevenir resfriados e dores de garganta. A marca artesanal. Após um registro formal de uma marca na Câmara de Comércio de Milão, o panetone é certificado como um produto artesanal. Representantes de associações e consumidores que formam a Milanese, Pasticcerie Masters Comité são responsáveis por reger essa certificação. No registro é detalhado todo o processo de produção do panetone, desde os ingredientes usados e as características do produto final até os métodos de venda. O festival anual. O panetone é tão apreciado pelos italianos que tem até um festival dedicado a ele. Você acredita? Pois é verdade. O evento acontece em Milão no final de novembro e reúne empresas especializadas na produção do pão doce. Quem visita o evento pode degustar as delícias natalinas antes do Natal, tanto os produtos tradicionais como as novidades do ano. Tipo uma feira do automóvel, né? Onde tem os lançamentos, ali a feira do panetone, onde tem os lançamentos do que vai ser degustado no próximo Natal. Além disso, por um preço acessível, os visitantes podem participar de aulas rápidas de confeitaria com chefes renomados da área da panificação. E a versão brasileira? Apesar de ser um doce de origem antiga, parece que o panetone sempre esteve na mesa do brasileiro. Mas não é bem assim. O produto só começou a ser consumido no Brasil com a chegada dos imigrantes italianos em meados do século XX. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, os italianos trouxeram essa tradição natalina para terras verde e amarelas. Com isso, surgiram sabores novos inspirados em doces típicos brasileiros, como a famosa paçoquinha e o pé de moleque. Seja na ceia de véspera de Natal ou no café da manhã do dia 25, o panetone é o queridinho do último mês do ano. É impossível resistir ao cheiro e ao sabor característico desse pão. Se
Pelo erro de um padeiro, o amor proibido de um criador de aves, o livro de receitas romano ou a tradição milanesa, a história do panetone ainda é um mistério. No entanto, nada disso evitou que se tornasse a sobremesa natalina mais consumida ao redor do mundo. Você gostou de saber tudo isso sobre o panetone? Então, meu irmão, minha irmã, deixa aí seu like, deixa aí o seu joinha, comenta a lenda sobre esse pão doce natalino. E falando nisso, qual o seu tipo preferido? Deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo. Como eu já te disse, curte, comente e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e obrigado por você ter assistido esse vídeo extra, contando, esmiuçando para você a história do panetone. Até a próxima página do Diário de Bordo e um abraço do amigo Eduardo Rogério.